Aleluia. Glórias a ti. Aleluia. Glória. Som. Amém, irmãos. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por este momento maravilhoso aqui de louvores, meu Deus, ao teu nome, em que, meu Deus querido, trouxemos a nossa memória, Pai, a nossa grande esperança, meu Deus, de estarmos, meu Pai, contigo para sempre, e assim desfrutarmos da tua presença para toda a eternidade, ó Pai. Que nós possamos, meu Deus, a cada dia alimentar isso em nosso coração. Porque o mundo em que nós vivemos, nós estamos vendo, meu Pai, e percebendo que a cada dia está entrando, meu Deus, em estado de decomposição espiritual. Mas aqueles, meu Deus, que têm buscado a Tua presença, que têm vivido diante de Ti, têm sido, meu Deus, conservado, ó Pai, para o encontro com o Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, preservar o Teu povo, que o Teu povo, ó Pai, possa, meu Deus, intensamente, meu Deus, continuamente, ó Pai, te buscar para ser, meu Deus, esta luz no meio das trevas, ó Pai. E por isso, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar este momento da ministração da Tua santa palavra. Fala, meu Deus, aos nossos corações, e que aqueles, meu Deus, que são os Teus servos, ó Pai, possam, meu Deus, ouvir a Tua voz e obedecer, meu Deus, a Tua palavra. Meu Deus, é o que nós te pedimos, nós te suplicamos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2.
Atos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo de número 37. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados e queridos irmãos, esses dias, eu estando a discipular o novo convertido, foi colocada diversas perguntas a respeito da igreja, da estrutura da igreja. E quando nós observamos, irmãos, as igrejas no geral, nós nos perguntamos por que há várias igrejas. E nos perguntamos se existe um único modelo de estrutura de igreja, ou se cada igreja ela pode, digamos assim, se estruturar segundo o seu bel prazer. Se existem pilares descritos na Bíblia Sagrada do que é igreja. Então podemos formular, diante do que nós vemos e presenciamos, diversas perguntas. Mas antes, irmãos, de respondermos esta pergunta, é bom nós perguntarmos o que é a igreja. O que é que nós chamamos de igreja? Para alguns, igreja é a estrutura física, é o templo. Mas para a Bíblia Sagrada, irmãos, a igreja, ela é a Assembleia dos Santos. Ela é, irmãos, a reunião do povo de Deus. Mas a Bíblia, ela faz diversas analogias para entendermos o movimento da igreja. Porque a igreja, irmãos, ela não é apenas uma organização. Na verdade, a igreja é um organismo vivo. E quando falamos que igreja é um organismo vivo, nós estamos falando no sentido biológico da palavra. Não no sentido meramente organizacional, mas no sentido biológico. É por isso que a Bíblia chega a comparar, irmãos, a igreja a uma esposa.
Por exemplo, nós vemos isso em Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 7 e 8, quando diz assim as Escrituras Sagradas. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, irmãos, a justiça dos santos é aquilo que vestirá, digamos assim, a igreja, que é a esposa de Jesus. Em outro momento, lá em Efésios diz que os maridos devem amar as suas esposas, como Cristo, ele ama a sua igreja, a tal ponto de dar a sua vida por ela, para santificá-la e para apresentar a si um povo sem mácula, sem ruga e sem defeito. Então essa é a analogia também usada na Bíblia Sagrada para, digamos, comparar a igreja. A igreja é uma esposa, a esposa de Cristo. Mas em outro texto a Bíblia fala que a igreja, irmãos, ela é o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, vai fazer esta analogia. Capítulo 12, versículo 12. Que diz assim: porque assim, como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Versículo de número 24. Na verdade é 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, meus amados irmãos, a igreja também é comparada a um corpo. E sendo comparado com um corpo, ela necessita, digamos assim, de alimentação. Porque não há corpo que sobreviva, que viva, irmão, sem ser alimentado, sem ser sustentado. E a pergunta que nos surge é também: como a igreja é sustentada? Como a igreja ela se sustenta? O texto em que nós lemos inicialmente, irmãos, é o texto que nós podemos dizer que é aquilo que sustenta a igreja, aquilo que a igreja se estrutura. A igreja de Cristo ela se estrutura baseada naquilo que nós acabamos de ler, que é no versículo de número 37, se não me engano, capítulo 2, versículo de número 42, na verdade, versículo de número 42, diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, 42. Essa, irmãos, é a estrutura da igreja. É como a igreja se estrutura. Estes são os pilares da igreja. Sem estes pilares, nós não podemos afirmar que a igreja ela está efetivamente andando, que ela está efetivamente funcionando. É por isso que nós não podemos estruturar a igreja segundo aquilo que nós bem pensamos, ou segundo aquilo que nós bem desejamos. A igreja ela está baseada naquilo em que nós aqui acabamos de ler.
Mas é interessante, irmãos, que essa estrutura, ela não foi, digamos assim, a partir daqueles 12 apóstolos, mas ela foi a partir quando ela foi, digamos, anunciada, quando ela foi apresentada ao mundo. Porque quando os apóstolos estavam orando, buscando o batismo do Espírito Santo, ali no cenáculo com os 120 discípulos, naquele momento a igreja do Senhor não tinha ainda sido apresentada ao mundo. Ela estava em oculto, porque o próprio Senhor tinha dito a ela: ficai em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e em toda a Judéia, e até os confins da terra. E eles ficaram, diz a Bíblia, perseverando em oração, até que de repente, diz no capítulo 2, em que nós lemos no versículo 1, veio um vento impetuoso onde eles estavam reunidos, e este vento impetuoso encheu toda a casa em que estavam reunidos, e naquele momento todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram, irmãos, a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Neste momento houve um alvoroço naquela localidade, em que as pessoas que estavam ali em uma determinada comemoração se aglomeraram naquele cenáculo, e alguns perguntaram o que é que estava acontecendo. Outros, tentando responder racionalmente, disseram: eles estão embriagados. Mas outros, vendo que eles falavam sobre as grandezas de Deus, disseram: não pode estar embriagado, porque ainda é a terceira hora do dia, é a sexta hora do dia. E eles perguntaram aos discípulos o que é que estava acontecendo, o que é que quer dizer isto. E diz a Bíblia que Pedro, irmãos, ele se levanta ali diante daquelas pessoas, representando os 120 discípulos, e começa a pregar a palavra de Deus, e começa a anunciar o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo é o Salvador, dizendo que Jesus Cristo é o Redentor de Israel. Naquele momento, as pessoas que ouviram a palavra, diz a Bíblia, compungiram em seus corações, se quebrantaram em seus corações e perguntaram: o que faremos, irmãos? E Pedro, tomando a frente mais uma vez, disse: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados no Espírito Santo, e sejam batizados em nome de Jesus, e recebam o dom do Espírito, porque esta promessa diz respeito a vós, a todos quanto nosso Senhor chamar. E diz a Bíblia que aquelas pessoas, irmãos, de bom grado, de coração aberto, ouviram a palavra, e naquele dia foram recebidos na igreja mais de 3.000 almas que aceitaram a Jesus como Salvador. E a pergunta que surge é: e depois que as pessoas se convertem, como elas se estruturam, como a igreja vai andar, e depois da conversão, e depois a Bíblia diz o que aconteceu? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles começaram, irmãos, a perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Foi assim que a igreja se estruturou, foi assim, irmãos, que a igreja andou. Mas é interessante, se converteram 3.000 pessoas. Aí você pergunta: como foi que os apóstolos, 12 apóstolos, cuidaram de 3.000 pessoas? Irmãos, se você pegar 3.000 e dividir por 12, dá 250 pessoas. Imagine só uma pessoa, só um apóstolo, cuidar de 250 pessoas. Mas é interessante observar que quando o Espírito Santo veio e encheu os discípulos, eles não encheram apenas 12 apóstolos. Quantos discípulos, irmãos, foram cheios? Quantos discípulos foram cheios quando o Espírito Santo desceu? Apenas 12? Não, foram cheios 120 discípulos. Se você pegar 3.000 que se converteram e dividir por 12, é 250 para cada um. Mas se você pegar 3.000 e dividir por 120, sabe quanto é que vai sobrar para cada um? 25.
Ou seja, diminuiu aí, irmãos, 100 para cada um ficou cuidando de 20. É por isso que nós devemos atentar. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele não veio somente aos 12 apóstolos, mas ele veio aos 120 discípulos. Sabe por quê? Porque quem ia cuidar daqueles 3.000 pessoas não eram somente os apóstolos, mas eram todos aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo. Foi por isso que o Senhor capacitou a todos. Foi por isso que o Senhor, irmãos, encheu a todos, para que todos unanimemente pudessem ali cuidar daquelas 3.000 pessoas que se converteram. Alguém pode dizer assim, irmão, nós não podemos basear nisso que você está falando, que aqui é a estrutura da igreja, porque isso é uma narrativa. E ninguém forma doutrina sobre narrativas. Só formamos doutrina sobre os escritos de Paulo. Só formamos doutrina sobre as epístolas de Paulo. Quem foi que disse isso, irmãos? A doutrinas também são formadas em narrativas. Quando nós, por exemplo, dizemos que o sangue de Jesus que Ele derramou no Calvário, Ele nos redime de todo o pecado. A pergunta é, nós nos baseamos isso através de uma doutrina escrita de Paulo ou através da narrativa da crucificação de Jesus? Se iniciou através de uma narrativa. Ou seja, o que eu quero dizer para os irmãos é que não é porque a Bíblia, passagens da Bíblia são históricas, que nós não podemos construir, que nós não podemos fundamentar a doutrina. Nós podemos sim. Há muitas doutrinas fundamentadas apenas na narração, naquilo que foi narrado. Aqui no capítulo 2 é apenas uma narração, mas você quer ver como se tornou um padrão em vários lugares, onde os discípulos chegavam, eles perguntavam aos irmãos que se converteram, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles diziam assim, tem mais Espírito Santo para receber? Os discípulos diziam, tem. Vocês já foram cheios do Espírito Santo? Eles diziam, ainda não. E diz a Bíblia que eles impunham as mãos sobre esses novos discípulos, e estes discípulos, eles recebiam o Espírito Santo, e começavam a falar em outras línguas, e não só falar em outras línguas, mas como também profetizar, mostrando aí que Deus, irmãos, agora no Novo Testamento, a capacitação, ela não é apenas para alguns, mas a capacitação para fazer a obra é para todos aqueles que se colocarem diante do Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Então essa sim, irmãos, é a estrutura da igreja. E diz a Bíblia que eles perseveravam. O que é perseverar, irmãos? Perseverar é persistir. Perseverar é permanecer. Perseverar, irmãos, é insistir, é dar continuidade. Eles perseveravam em quê? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que eles aprendiam dos apóstolos, eles continuavam, eles davam continuidade, eles não desistiam, eles não desviavam, eles não olhavam para a direita nem para a esquerda, mas eles persistiam, eles perseveravam, eles tinham constância, eles permaneciam naquilo que eles tinham aprendido. Perseverar na doutrina, irmãos, é perseverar nos ensinamentos que estão aprendidos, os ensinamentos que são passados pelas Escrituras. E as pessoas perguntam, onde estão os ensinamentos dos apóstolos? As próprias Escrituras. Veja, as Escrituras, irmãos, elas são compostas pelos apóstolos. Você diz, mas Atos não é pelo apóstolo, Atos é por Lucas. Mas com quem Lucas andava? Lucas, irmãos, andava com o apóstolo Paulo. Alguém dizia o Evangelho de Marcos. Marcos não era apóstolo. Mas com quem Marcos andava? Marcos, irmãos, andava com Pedro. Dizem até que o Evangelho de Marcos foi depois de uma pregação de Pedro. Foi toda uma pregação de Pedro. Ele escreveu aquilo que ele ouviu de Pedro. E as demais epístolas, irmãos, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E alguém diz, não, mas quando a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada, naquela época não tinha o Novo Testamento. Mas o apóstolo Pedro, que era apóstolo de Jesus, disse que muitos tentavam distorcer os escritos de Paulo,
assim como distorciam o Velho Testamento. Neste momento, aquele que tinha autoridade da igreja comparou os escritos de Paulo aos escritos do Novo Testamento, querendo dizer que assim como o Antigo Testamento era a palavra de Deus, assim também os escritos de Paulo também era a palavra de Deus. Paulo não sabia tanto que estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, que ele dizia: se alguém entre vós pregar o Evangelho além do que eu tenho anunciado, seja maldito, seja amaldiçoado, porque ele sabia que aquilo que ele estava escrevendo não era na sua própria cabeça, não era na sua própria experiência, mas era, meus amados irmãos, uma inspiração do próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que ele disse: se alguém pregar o Evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado, porque aqui eu estou pregando o Evangelho de Cristo. Então vemos, irmãos, que a doutrina dos apóstolos, ela está contida nas Escrituras. E diz a Bíblia que também eles perseveravam na comunhão. O que é comunhão? Comunhão, irmãos, é estar juntos, é estar em companheirismo, é estar em unidade. E todos estavam juntos no mesmo lugar. Eles não tinham programações individuais. Não, hoje eu não vou para a oração não, porque eu vou fazer o meu culto de oração. Hoje eu não vou para o culto de doutrina não, porque eu já estou lendo a palavra. Não tinha essa separação, porque todos estavam juntos no mesmo lugar. Ou seja, onde a igreja estava orando, aquele, meus amados irmãos, que era da igreja também estava lá junto com a igreja. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: quando nós, irmãos, nos comprometemos com Deus, nós não só nos comprometemos com Deus, mas também nós nos comprometemos com o povo de Deus. Quem se lembra daquela passagem do Antigo Testamento, em que uma mulher de Deus vai sair e a outra quer acompanhá-la, a sua nora, e ela chega para a sua nora, a sua sogra, e diz: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Meu amado irmão, quem disser que tem o mesmo nosso Deus, que nos acompanhe também, porque quando nós temos compromisso com Deus, nós temos também compromisso com o povo de Deus, porque o povo de Deus é o próprio corpo de Cristo. Uma vez que eu digo, irmãos, que uma pessoa individualmente ela pode viver sem estar junta, é como se eu estivesse afirmando que um dedo fora do meu corpo pode sobreviver, que o pé, irmãos, fora do meu corpo pode sobreviver, que a orelha fora do meu corpo pode sobreviver. Nós sabemos, irmãos, que a orelha, as mãos, os pés só tem vida porque está tudo conectado no meu corpo. Por isso o crente não se isole da igreja, por isso o crente não busca o seu próprio caminho, esteja junto com o povo de Deus. Eles perseveravam na doutrina e na comunhão, estavam juntos. Eles perseveravam, irmãos, no partir do pão. Eles perseveravam na ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor para eles não era apenas um evento, não era apenas uma programação. Não, hoje eu não vou não, mas na outra eu vou. Não, hoje eu não vou não, mas na próxima eu vou, e vai faltando. Irmãos, temos duas maneiras de nós menosprezarmos a ceia do Senhor. A primeira é clássica. Qual é a primeira? É você estando presente na ceia do Senhor, mas não participando ali intensamente, entendendo o que você está fazendo, como faziam os de Coríntios. Eles iam para a ceia do Senhor, mas disse o apóstolo Paulo: cada um de vós toma a própria ceia. Isso que vocês estão fazendo não é ceia do Senhor não, porque cada um de vós toma a própria ceia. Eles estavam presentes, mas eles não tomavam a ceia como deveria tomar. Essa é a primeira forma de você menosprezar a ceia. E qual é a segunda forma? É de você não ir. Quando você não vai por banalidade, quando você não vai por qualquer motivo. Existem dias, momentos que temos motivo de não cear, mas quando você
escolhe viver no pecado, a não cear, você está negligenciando o corpo de Cristo, a verdade de Deus. Você está negligenciando a palavra do Senhor, que diz, nos ensina como a igreja perseverava. Você está menosprezando até a morte de Jesus. Você está pisando o sangue de Cristo. Então, irmão, nós temos que valorizar. Isso aqui não é uma narrativa qualquer para a gente ler, como se lesse um livro de história. Não. Isso aqui, irmãos, é para nós também vivermos em nossos dias, porque é um exemplo a ser seguido. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja, irmãos, que orava junto. A Bíblia diz que estavam todos os dias no templo, em oração e nas casas partindo pão. A oração deles, irmãos, não era oração apenas esporádica, não. Não era oração simplesmente para começar o culto e terminar o culto. Uma oração momentânea, não. Eles oravam, irmãos, intensamente. Às vezes eles oravam que nem Jesus. Vamos aqui observar uma coisa. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim: Senhor, e pede, quer dizer, ensina-nos a orar. A pergunta que surge é: como pode aqueles que eram judeus, que viviam no templo, viviam em orações, viam os fariseus orando, era uma sociedade religiosa, perguntando a Jesus como é que deveriam orar? Eles não sabiam que era oração, não. Eles sabiam, irmãos, que era oração. Mas entenda a pergunta deles. Eles não queriam saber como é que deveriam orar. Eles queriam, irmãos, era orar como Jesus Cristo orava. Eles queriam era ter a vida de oração de Jesus. É como quem quisesse perguntar assim: Senhor, nós sabemos como é que ora. Orar é falar com Deus, é estar na presença de Deus. Mas nós queremos orar como o Senhor ora. Porque, Senhor, o Senhor levanta de manhã é orando. O Senhor é à tarde é orando. O Senhor sobe no monte e se isola é orando. O Senhor passa a noite toda em oração. Vira a madrugada em oração. Senhor, nós queremos orar. Mas não queremos orar como os fariseus. Nós queremos orar como o Senhor. Ensina-nos a orar como você. Ensina-nos a orar como tu oras ao Pai. Aí Jesus disse assim: orareis assim. Orareis desta forma. É a forma que vocês devem orar. Glorifique ao nome do Pai. Ou seja, uma oração intensa. Meu amado irmão, a igreja, essa estrutura assim, veja a nossa igreja. Nós temos culto de doutrina, onde nós aprendemos a doutrina. Nós temos o grupo familiar onde nós comungamos. A igreja do Senhor dos Lares, onde nós tomamos a ceia. E nós também, irmãos, temos o culto de oração, onde nós intercedemos pelos outros, onde nós deixamos os nossos problemas em casa, o nosso problema familiar em casa, e eu peço a interceder pelos outros, porque a igreja está aqui, irmão, nós estamos aqui, não simplesmente para preocuparmos com os nossos problemas, mas também nos preocuparmos com os problemas que estão lá fora. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: quando vocês forem orar, levante as mãos santas, e orem por todos os homens, e orem pelos governadores, para que vocês possam ter uma vida sossegada e uma vida em paz. Para quê? Para eu viver sossegadamente na minha casa? Não. Para eu ter oportunidade, irmãos, para ser livre, para ter liberdade de expressão, para pregar a palavra de Deus, para chegar onde eu quiser chegar e anunciar o evangelho da salvação, e anunciar o evangelho da esperança, e anunciar o evangelho que tem o poder de transformar o homem. A igreja está aqui para isso, para interceder. Tem pessoas, irmãos, que às vezes vêm para o culto de oração, aí só ora por si, como se existisse só ele. Meu irmão, deixa para você orar por você quando entrar no seu quarto. Quando tu entrares no teu quarto, fecha a tua porta e orarás o teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mas quando tu estiver numa oração pública, ora pelos perdidos, ora pelos governadores, ora pelos pregadores, ora pelos pastores, ora pelos missionários, ora por aqueles que deixaram tudo, deixaram emprego, deixaram a terra natal, para estar lá no campo de batalha, para estar nas fronteiras, para estar em países que são perseguidos
está no campo de batalha, você está vendo que ele vai intercedendo com Moisés. A Bíblia Sagrada diz que quando Moisés orava, levantava as mãos, o povo prevalecia. Mas quando Moisés cansava, ele baixava as mãos e o povo perdia a guerra. E quando ele levantava, o povo prevalecia. Até que 2 auxiliares viram aquilo. Em vez de dizer, não, esse trabalho é de Moisés. Moisés é que tem que interceder. Diz a Bíblia Sagrada que um foi para o lado direito, outro foi para o lado esquerdo. E sustentaram a mão de Moisés. E assim, o povo de Deus venceu a guerra. Porque tinha um homem de Deus ali intercedendo. E pessoas auxiliando. E pessoas ajudando. Irmãos, quando nós lemos a história de Moisés, nós vemos como tinha ali um embrião, tinha ali, irmãos, ideias de como deveria ser a estrutura da igreja, de como a igreja deveria se estruturar, a partir da liderança, a partir da autoridade. Quem leu aquele livro, Autoridade Espiritual, do Osman Neale, ele vai usar direto o exemplo de Moisés, porque é um exemplo perfeito de liderança, de como ajudar a liderança, de como se envolver na igreja do Senhor. Nós vamos ver isso lá em Moisés. Mas antes de falar disso, nós temos, meus amados irmãos, que botar uma coisa na nossa cabeça. Nós não podemos inovar e inventar as coisas da igreja. Nós temos que seguir aquilo que está escrito, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Eu faço aqui uma provocação. Tire a oração da igreja, tire a comunhão da igreja, tire a doutrina dos apóstolos da igreja, tire a oração da igreja. O que é que sobra, irmão? Não sobra nada. É como um corpo sem esqueleto. Tira o esqueleto do corpo, para você ver o corpo desabando. O que sustenta o nosso corpo é o esqueleto. Essas coisas, irmãos, elas são o esqueleto da igreja. Elas são a estrutura da igreja. Uma igreja que não persevera na doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partido põe nas orações, irmãos, uma igreja. É por isso que nós não podemos inventar. Nós poderíamos aqui inventar um monte de coisa aí que tem por aí. Irmãos, a igreja está ficando muito velha, vamos falar mais uma linguagem mais jovem aqui. Em vez desse púlpito de madeira, vamos colocar aqui uma prancha, um skate. Os louvores, irmãos, são muito corinhos, são muito harpa cristã. Harpa cristã é década de 70, irmão, década de 80. Nós estamos no século 21, 2021, irmãos. Vamos aqui colocar as paredes de preto, vamos aqui colocar jogo de luz. Na hora que a irmã quer subir aqui, vamos colocar aqui uma fumaça de gelo frio aqui e tal. Vamos fazer aqui uma coisa bem jovial para atrair os jovens. Meu amado irmão, isso é invenção humana. Isso aí, irmãos, é para atrair pessoas carnais. É para massagear o ego, é para massagear o eu. E aqui nós não temos massagem do ego e do eu. Aqui, irmão, nós temos a mortificação da carne, mortificação do eu, mortificação do ego. Porque, irmãos, aqui quem deve prevalecer não é o nosso querer, a nossa vontade. Aqui quem prevalece é o nome santo de Jesus. Nós dizemos como João Batista que nós possamos diminuir e que o nome de Jesus possa aparecer. Aqui, irmãos, não é um show de atração, não, um show de exibição, não. Aqui, irmãos, é adoração genuína. Eu disse para o irmão, Deus quer coisa simples. Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. Quando Deus foi instituir o culto em Israel, Ele disse: olha, vocês pegam uma pedra bruta, uma pedra que seja bem bruta mesmo, e não talhem essa pedra, e não estruturem essa pedra. E eu digo mais: aquele que colocar alguma coisa na pedra para poder trabalhar a pedra, ele vai ser amaldiçoado. Deixa a pedra bruta mesmo. Esse será o altar do Senhor. Sabe para quê, irmãos? Para que a gente, na hora do culto, não olhe para as coisas, mas a gente consiga contemplar a sua glória de Deus. No livro da terceira opção, eu vou continuar essa pregação, hoje não vai dar para falar tudo não. Mas no livro da terceira opção, ele começa assim: existia uma família que tinha uma caixinha de madeira,
E dentro dessa caixinha de madeira tinha uma pérola de grande valor. E geração após geração eles ficavam olhando para aquela caixinha de madeira, aquela pérola de grande valor, e diziam: rapaz, essa pérola não merece estar nessa caixinha. Vamos enfeitar a caixinha. Aí geração após geração irmãos começaram a enfeitar a caixinha, a tal ponto de esquecer a pérola que estava dentro da caixinha. Eles não mais admiravam a pérola, agora estavam só admirando a caixinha que foi enfeitada. Assim também a igreja, irmãos. A igreja é como se fosse essa caixinha de madeira. A igreja ela não deve preservar a caixinha de madeira, ela deve preservar o que está dentro da caixinha de madeira. Quem é que está dentro da caixinha de madeira? Jesus. As pessoas não têm que admirar a estrutura física da igreja. As pessoas têm que entrar na igreja, irmãos, e admirar aquele que opera na igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Admirar Jesus porque Ele é a pérola preciosa. É Ele que é digno de glória. É Ele que é digno de louvor. Quanto menos coisas nós tivermos, irmãos, para tirar a atenção da pessoa, melhor. Porque o que tem que prevalecer é a presença de Jesus no meio do povo de Deus. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, isso é tão importante, mas tão importante, que aqueles que vivem assim na igreja pode pesquisar, pode observar, são os que não saem da igreja. Aqueles que começam a negligenciar estas coisas são aqueles que começam a esfriar espiritualmente, começam a negligenciar a oração, começam a negligenciar o grupo familiar, começam a negligenciar culto de doutrina, começam a negligenciar a escola bíblica dominical. Irmãos, para testemunhar, hoje tivemos uma escola bíblica dominical maravilhosa. Eduardo, tu está falando isso porque tu é o dirigente, tu quer que as pessoas venham. Pergunte os irmãos, pergunte o irmão Toninho, pergunte o irmão Alves, pergunte o irmão Jairzinho, pergunte a irmã Cleo, pergunte a irmã Isabel, pergunte a irmã Raquel, pergunte o irmão Mateus. O Adelia não, porque já estava em outra frente de batalha, estava aqui ensinando os jovens. Mas irmãos, falamos as coisas que nós sempre falamos, mas o ambiente ficou tão cheio, tão maravilhoso, que parecia que era coisa nova. Não era, não, irmãos? E aquilo foi enchendo o nosso coração e começamos a falar, e nós fomos nos alegrando com aquilo, porque estávamos perseverando na doutrina. Isso é a doutrina dos apóstolos, irmãos. É ensinamento para crescimento. O crescimento da igreja, irmãos, como é o que disse, a semelhança a Moisés. O povo esperava só de Moisés. Só de Moisés. Teve um dia que Deus disse: olha, eu vou descentralizar, Moisés. Faz isso. Pega 70 homens. Eu vou pegar o Espírito que está em ti e vou repartir com eles. E eles vão profetizar também. E diz a Bíblia que esses 70 homens começaram a profetizar. Depois, negligenciaram, irmãos. Ficaram só profetizando 2 homens. As pessoas não tinham Moisés como uma figura de líder, um Josué, ficou com ciúme e foi para Moisés: Moisés, proíbe eles 2, eles estão profetizando também, porque o profeta aqui do arraial és tu. Sabe o que Moisés respondeu? Quem me dera, Deus, que todo Israel profetizasse. Isso é ou não é o embrião da igreja? A pergunta que eu faço aos irmãos: naquele tempo, o Espírito era só derramado a Moisés. Na igreja, irmãos, eu pergunto: o Espírito é só derramado dos líderes? O Espírito é só derramado dos pastores? Não. Lá em Atos capítulo 2, no texto que nós lemos, diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque todos podem ser cheios do Espírito Santo. Para que Deus quer te encher do Espírito Santo, irmão? Para você ficar sentado, para você só frequentar os cultos do domingo, para você ir para o grupo familiar e ficar lá só ouvindo o irmão Alves, só ouvindo o irmão Eduardo, só ouvindo o irmão Jairzinho. Não, Deus quer te encher para você também participar, porque igreja não é você só estar presente, igreja é você também participar. O que fareis, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro tem doutrina,
outro tem revelação. Faça de tudo para a edificação. A edificação, irmão, não vem só daqui. A edificação vem da participação mútua de cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A palavra de Deus diz que em cada alma havia temor. Não era apenas na alma dos apóstolos, em cada alma, no coração de cada um sabia da sua responsabilidade, cada um sabia do seu compromisso, cada um sabia do que deveria fazer. Por quê? Porque agora toda a igreja pode profetizar. Irmão, aqui tem palavra até de manhã. Aqui estou só na metade, só para os irmãos terem ideia. Faltava 1, 2, 3, 4 páginas. Vou continuar essa pregação, para nós, irmãos, entendermos o que é a estrutura da igreja, como é que a igreja ela vive, como é que ela se estrutura, como é que ela se desenvolve. Eu vou falar aqui dos ministérios, eu vou falar aqui das operações do Espírito Santo, eu vou falar aqui dos dons espirituais, eu vou falar aqui, meus amados irmãos, como é que a igreja deve se ajustar nas suas atividades diárias e cotidianas. Porque a igreja, irmãos, para ser ativa, ela não depende só de um, ela tem que ter a participação de todos. Você tem que descobrir o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus quer que você realize. Não importa a sua capacidade intelectual, não importa o seu estado social, não importa quanto tem na sua conta bancária, não importa as roupas que você veste, não importa os sapatos que você tem. O que importa é que o teu coração ele está desejoso de fazer a vontade de Deus, abandonar aquilo que Deus está mandando você abandonar, seguir aquilo que Deus está mandando você seguir, se colocar aonde Deus quer que você se coloque. Porque, irmão, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para operar. Nós somos o corpo, não um corpo morto, não um corpo estático, mas um corpo vivo de Cristo Jesus. Nós somos as mãos de Cristo, nós somos os pés de Cristo, nós somos as pernas de Cristo, irmãos. Nós somos os braços de Cristo, nós somos a igreja, o corpo do Senhor. Esta mensagem, irmãos, fica por até aqui por enquanto. Ela vai continuar, temos muitas coisas a aprender sobre a questão da estrutura da igreja verdadeira. Vamos ficar em pé nesse instante. Louvado seja Deus. Convido os irmãos aqui para louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, meu Deus, por tudo, Pai, nesta noite, pela ministração da Tua Santa Palavra, Pai, pelos louvores, pela comunidade, pela comunhão da igreja, Pai. E nós nesses últimos dias, meu Deus querido, onde os desafios aumentam, Pai, nós possamos, meu Deus, aumentar também a nossa comunhão, a nossa, meu Deus, cumplicidade, meu Deus, a nossa unidade, ó Pai. Possamos lutar, meu Deus, para nós sermos um, buscarmos um só objetivo, darmos um só propósito, ó Pai. Na, meu Deus, união, meu Deus, na cooperação, ó Pai, de cada parte do corpo, meu Deus, que cada um, meu Deus, receba de Ti, Pai, o dom, ó Pai querido, para que possa edificar, meu Deus, mutuamente uns aos outros, ó Pai, porque, meu Deus, é assim que a igreja vive, meu Senhor, na cooperação, é um ajudando o outro, é um levantando o outro, é um edificando o outro, ó Pai, para a glória do Teu nome, meu Deus querido. Oramos também, Pai, por aquelas pessoas que ainda não Te conheceram, meu Deus querido, que ainda não faz parte do corpo de Cristo, mas nesta noite, meu Deus, elas possam tomar essa decisão, possam entregar as suas vidas a Cristo e assim fazer parte desta família constituída, meu Deus, não pelo homem, não pela instituição, mas desta família, Pai, constituída pelo próprio Deus, ó Deus. É o que nós suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu pergunto aqui nesta noite, se há alguém aqui no nosso meio que ainda não é crente, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, mas você de alguma forma foi tocado pela palavra, a palavra de Deus falou no seu coração, e você nesta noite, você quer entregar a sua vida a Cristo, levante essa mão bem alto, como aqui estou fazendo, vem aqui à frente, amém. Nós temos uma pessoa lá atrás, a Beatriz, entregando a vida a Jesus Cristo. Deus possa abençoar. Onde está a segunda pessoa que deseja entregar o seu coração a Jesus Cristo? Não tenha vergonha, não tenha timidez, porque Jesus, Ele sacrificou por ti publicamente. Então que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você amém, nós temos uma segunda pessoa que possa vir aqui à frente também. Onde está a terceira pessoa que deseja entregar a vida a Jesus Cristo? Nós temos aqui uma terceira pessoa que deseja tomar essa decisão maravilhosa de entregar a sua vida a Cristo. Nós temos duas pessoas aqui confessando, a Beatriz e o Vitor. Existe uma terceira pessoa que deseja entregar a sua vida a Cristo? Levante a mão bem alto. Não tenha vergonha, eu creio que o Espírito Santo, Ele tocou no seu coração. Ele falou no seu coração por meio do Espírito. Agora cabe a você ouvir a voz do Espírito. Se Ele está te chamando, se Ele está te convocando, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus te chamando. Onde está a terceira pessoa que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus? Levante essa mão bem alta e aqui à frente nós vamos orar por você. Amém, irmão. Se não há ninguém, vamos orar pelo Vitor, pela Beatriz. A Beatriz que se reconcilia com o Senhor. O Vitor, não sei se é a primeira vez que toma a decisão. É a primeira vez. Amém. Vamos orar para que o Senhor venha fortalecê-los, para que eles na juventude possam ter esse encontro real, esse encontro poderoso com Deus, para que o Senhor possa habitar em suas vidas e eles percebam e vejam a presença de Deus em suas vidas. Vamos orar pelos nossos irmãos. Meu Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por este momento maravilhoso, por esta decisão destes jovens, meu Deus, que tomaram, meu Deus, essa decisão de entregar as suas vidas a Cristo Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que para eles não é fácil, como para ninguém não é, meu Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que quando essa decisão é tomada, o Senhor, meu Deus, toma a frente. O Senhor, meu Deus, habita nos corações, ó Pai, para fortalecer, para guardar de todo mal, que toda seta, que toda armadilha, que todo intento, ó Pai, contra estas vidas, meu Deus, seja, Pai, colocada por terra, e que a luz de Cristo, meu Deus, possa raiar em seus corações, e que a partir de hoje, ó Pai, o desejo do coração destes jovens seja tão somente servir a Jesus Cristo, ó Pai, sobre tudo, sobre todas as coisas, meu Deus querido, e esta decisão seja uma decisão sincera, seja uma decisão verdadeira,
dia seja uma decisão no íntimo dos seus corações. Opera nessa decisão, ó Pai. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos por eles, ó Pai. Em nome do teu Filho amado, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Vitor. Amém, Beatriz. Pode voltar, que Deus possa abençoar. Muito alegre pela decisão de vocês.